O solo sagrado, ele é muito atípico, ele é muito diferente dessas turismos, desses lazer que as pessoas buscam num ambiente religioso, né? Então aqui a pessoa, ela vivencia realmente o turismo contemplativo, né? A pessoa entra em estado de contemplação, mas ela precisa fazer esses caminhos, né? Ela sentir nela mesma o que acontece com ela quando ela está em contato com um ambiente desse. Bom, o Solo Sagrado, ele tem uma média de visitação, mais ou menos em torno mensal, de 30 mil pessoas, que são participantes da Igreja Messiânica e uma grande parte que não é participante da Igreja Messiânica. Aliás, 80% não são messiânicos ou da nossa tradição religiosa. E o Solo Sagrado, ele assim, ele não é aleatório, nada dele é aleatório. Todos os grupos, eles vão entrar por este caminho que vocês estão vendo, que chama Caminho do Paraíso, e justamente para mexer um pouco com o imaginário das pessoas na questão do paraíso. Então é um caminho que vai levar ao paraíso, né? E se observar, ele não é reto, ele é sinuoso. E o que quer dizer para a gente? Que para você chegar no seu paraíso, você tem que ser uma pessoa flexível. Observa também que tem 3 tipos de piso. Um piso liso no meio, um piso rústico e um piso de pedrinhas. O que também está ensinando para a pessoa que, apesar de estar no caminho certo, que é o caminho do paraíso, seja uma pessoa equilibrada, vá pelo caminho do meio. Mokichi Okada, ele é o preconizador de tudo isso que vocês estão vendo, né? Mokichi Okada, ele construiu no Japão 3 solos sagrados, que ele chama protótipo do paraíso. E ele diz assim: eu conduzo ao solo sagrado as pessoas cansadas deste mundo, para que essas pessoas venham nele descansar, né? Então o solo sagrado, ele tem uma característica muito interessante, até porque assim, essa questão do sagrado, o ser humano, ele perdeu, ele não sabe o que é o sagrado mais, né? Ele pode perceber o sagrado, mas saber o que é, não sabe mais. Então conforme a pessoa vai caminhando e entrando aqui nesse espaço, para muitas pessoas, o que vai entender quando não conhece? Ah, o solo sagrado é um jardim bonito. Mas conforme ela vai entrando e ouvindo e percebendo os sons, algo nela vai mudando, né? E o que é esse algo nela que vai mudando? Ela vai se aproximando do seu Criador, de Deus. Então ela consegue também aproximar-se dela mesma, né? O objetivo do solo sagrado é despertar a divina natureza de todos os seres humanos. Nós, nós não somos filhos do outro lado. E nem a gente vem do inferno. Nós somos filhos de Deus, portanto, o nosso espírito, nossa alma, a essência da nossa alma, e a nossa alma foi criada no paraíso, não foi criada no inferno. Por isso que essa apelo, quando se fala de paraíso, caminho do paraíso, isso mexe muito com o imaginário da pessoa. Por quê? Porque ela tem no coração dela uma lembrança de um lugar que ela não lembra, mas que está vivo dentro dela. Então, quando a pessoa entra dentro do solo sagrado, e ele foi criado para isso, a pessoa vai entrando num ambiente em que ela conhece, porque a alma dela foi criada aqui. Então, todo aquele caminho do paraíso, ser sinuoso, a passagem da água, né, no espelho d'água, as pessoas pararem ali, fecharem os olhos, ouvir, isso é um tempo que a pessoa dá para ela mesma, para ela lembrar, né? Então, o próprio...
aquela água quando ela abre, o simbolismo de Moisés, né, que abriu o Mar Vermelho para o povo de Deus entrar na terra prometida. Então aqui o solo sagrado foi construído para ser esta terra prometida e que a alma da pessoa reconhece, né? Então tudo aqui existe uma razão, existe um porquê. Cada pedra, cada praça, cada detalhe existe uma razão. Se observarem na nossa frente está o templo. Esse templo foi construído para Deus, não foi construído para a religião esta ou aquela. Ela foi construído esse templo para Deus. Então, conforme as pessoas sobem essas escadas, entendendo que Deus é nosso Pai, é como se a pessoa estivesse voltando para a casa dela, casa do pai dela, não é? Antigamente, se for procurar nos textos da Grécia Antiga, de Roma, vai dizer o quê? Que para você chegar na casa de Zeus ou no Olimpo, você tem que atravessar o arco-íris. Então aqui essas escadas são floreiras em volta delas das cores do arco-íris. Que é para a pessoa, quando estiver subindo, ela tenha essa lembrança de que ela está voltando para o Olimpo, ou voltando para a casa de Zeus, ou, no nosso caso, voltando para a casa do nosso Pai, que é Deus. Então tudo aqui existe uma razão. Todo esse espaço ele tem uma missão, vamos dizer, de acordar o ser humano. O ser humano está dormindo, né? A sociedade humana, ela ao longo da sua história, ela foi sendo adormecida. É como se a alma do ser humano fosse sendo aprisionada dentro dele mesmo. Então o solo sagrado é para acordar esse ser humano de quem ele é e o que ele veio fazer na Terra. O templo é a representação do elemento fogo. Porque o fogo arde de baixo para cima. Liga, né? A terra, a água ao céu. É a união, né? A criatura, né? A criatura e o Criador. O fogo não arde para cima. Quem está em cima? Não é Deus? Por isso que aqui é o elemento fogo. Ele tem todo um simbolismo. Por exemplo, essa torre, né? Essa torre ela se chama Amatsukanagi, né? E que significa aonde tudo começa e aonde tudo termina. Essa torre também representa a ligação do céu e da terra e a ligação de Deus e do homem. As colunas, essas colunas que circundam o templo, representam todos os homens iguais perante Deus e unidos pelo anel. O anel é o anel da aliança entre todos os povos. Também são 16 colunas que representam os 16 pontos cardeais da Terra. Norte, Sul, Leste, Oeste. Significa o quê? Significa que a luz de Deus descerá até o homem e se expandirá por todos os pontos cardeais da Terra. O nosso telhado, né, nosso teto é o mais bonito que existe, porque é o céu, né? E as nossas paredes também é a mais bonita que existe, porque é a natureza, né? Então aqui nós temos as portas desse templo todas abertas, né? Isso lembra também alguns mandamentos cristãos, né? Alguns textos cristãos, quando Cristo diz que a casa do Pai não tem parede, né? Então a casa do Pai realmente não tem parede, né? As portas da casa do Pai estão abertas, porque Deus Pai precisa receber seus filhos e vai receber seus filhos de diversas portas, da porta da igreja evangélica, da porta da igreja católica, da porta da igreja espírita, da porta de nenhuma igreja. No meio nós temos então o altar ou o santuário de Deus, para as pessoas se reportarem a Deus da maneira que souberem, da maneira que entenderem, da maneira que quiserem. Do lado direito é o santuário de Mokichi-Okada, aí sim para as pessoas que são ligadas à igreja messiânica se reportarem a ele e agradecer a ele todo o mandamento que ele nos ensina, todos os ensinamentos, né? Mokichi-Okada ele não tem mandamento, ele não manda, ele te ensina. Ele diz assim: Deus joga a corda da salvação, o homem pega se quiser ou não. Então a corda da salvação são os ensinamentos que ele mandou dentro de várias religiões, do budismo, do islamismo, do cristianismo. Então são as cordas de salvação que Deus foi jogando. Agora depende do homem que ele pegar ou não, né?
Do nosso lado esquerdo, então, está o santuário dos antepassados, né? O antepassado, muitas pessoas podem pensar assim, poxa, mas eles cultuam pessoas mortas. Não é isso. Nós cultuamos as pessoas que vieram antes da gente, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. A gente entende que sem os nossos pais não existiriam nessa vida nem o nosso corpo e nem a nossa alma. Então a gente deve aos nossos pais, nossos avós, a aventura da nossa existência nessa terra, né? Além de que nós entendemos também que os antepassados estão vivos dentro da gente, eles não estão mortos, eles estão vivos. Então a gente cultua ele porque eles estão vivos, né? Entendendo também, Mokichi Okada, ele ensina assim, ele nos compara à natureza. Por exemplo, ele diz assim, se você tem uma árvore bonita e essa árvore tem frutos bonitos, essa árvore tem flores bonitas, é porque essa árvore tem raiz saudável, né? Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a fruta e as flores são filhos, que dependem de uma raiz saudável. E a raiz é quem? O pai e a mãe. Então, quer ser fruto bonito? Adube sua raiz, ou seja, cuide do seu pai, da sua mãe, cuide dos seus antepassados, cuide dos seus avós, porque eles são suas raízes. Então, essa raiz bem cuidada refletirá em você que é fruto e você que é flor. Bom, como vocês puderam ver, em alguns lugares aqui no Solo Sagrado, as pessoas estão ministrando jorei. O jorei na nossa igreja, ele é uma oração e que essa palavra jorei, ela é dividida no meio, né? É uma palavra composta em japonês em que o jo significa purificar e o rei, espírito. Então, jorei significa purificação do espírito. O que a gente entende? A gente entende que todas as dificuldades que o homem vive, seja a doença, seja o conflito, seja o problema financeiro, são máculas que a pessoa tem no espírito. Então esse jorei é para purificar esse espírito que está doente, e esse espírito, então, recuperando, ele vai refletir na matéria. Mokichi Okada explica assim, que o jorei, ele não é um método de criar saúde, não é um método para curar doenças. A pessoa acaba recuperando a saúde, mas ele não é um método para para curar doenças, e sim é um método de criar felicidade. Porque às vezes uma pessoa ela pode estar doente, mas ela é feliz. E assim como uma outra que não tem nenhum tipo de enfermidade, mas é infeliz. Então o jorei, ele é uma luz que é irradiada pelo espírito da pessoa, purifica o espírito da pessoa, elimina as máculas que existem no espírito da pessoa. Algumas pessoas, algumas tradições religiosas vão dizer elimina o pecado. Então o pecado na nossa religião a gente chama de mácula, mancha no espírito. Essa mancha é que causam as doenças, os conflitos e os problemas financeiros, que são as grandes desgraças da humanidade. O jorei é para eliminar essas três desgraças. O sagrado ou você sente, ou você não sente. Então, como eu já disse, a intenção da construção do solo sagrado foi despertar o sagrado que existe em cada pessoa. O ser humano, ele, segundo todas as tradições religiosas, ele é filho de Deus. Portanto, nele está uma partícula que é de Deus. É como se fosse DNA, não é? Se nosso pai é Deus, qual é o nosso DNA? Não é divino, sagrado? Não é Deus também? Diz que filho de peixe, peixinho é? Filho de Deus, Deuszinho é. Só que a gente esqueceu disso, nós perdemos esse contato. Então, o solo sagrado ele foi apenas construído para a pessoa perceber isso. Então, o solo sagrado, o templo, é a representação do elemento fogo. E ele, por alguma razão, é muito mais quente do que os outros espaços dentro do solo sagrado. O Caminho do Paraíso tem uma temperatura, a Praça da Harmonia, o Espelho d'Água tem uma outra temperatura e o templo tem outra temperatura. Como que isso se explica cientificamente? Não se explica.